Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja sempre bem e muito bem. Nosso encontro de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vamos dar continuidade a essa questão relativa ao chamado processo de industrialização. Refrescando a sua memória, a gente viu aí que, basicamente, esse processo de industrialização, ele vai acontecer no Brasil, em todo o mundo, e vai trazer algumas mudanças muito significativas em todo o espaço geográfico. Então nós acabamos tendo lá que muitas vezes acaba acontecendo o quê? Uma das principais consequências da industrialização é uma aceleração no processo de urbanização, correto? Nós sabemos que geralmente no início esse processo vai levar ao quê? A uma perda na qualidade de vida nas cidades. Mas alguns países conseguiram vencer isso. O Brasil ainda não. A urbanização aconteceu de uma forma muito rápida e nossas cidades apresentam dificuldades, apesar de que a industrialização tem o seu lado muito positivo. Ela está diretamente também relacionada a um período onde nós acabamos percebendo que ocorre uma aceleração também no desenvolvimento econômico. Então são esses dois lados. Nosso encontro de hoje aqui, nós vamos nos concentrar um pouquinho mais em entender como se deu o desenvolvimento do processo industrial no Brasil, certo? Então, se você for lá e pegar o seu livro, você vai ler lá que o nosso livro, ele trata de fazer o quê? Ele vai tratar de fazer uma diferenciação, por assim dizer, desse processo de industrialização em diferentes períodos. Então, é isso que nós vamos fazer aqui também. Nós vamos pegar essa nossa história da indústria brasileira e nós vamos fatiá-las em partes. Quando acontecem grandes mudanças nesse processo, a gente costuma dizer que surgiu um novo período aí, correto? Então, se você for dar uma olhada aqui, ó, o nosso primeiro período, ele vai de 1500 até 1808. Já conversamos um pouco sobre isso. Nesse primeiro período nós vamos encontrar aí a questão da relação entre a colônia e a metrópole. E uma coisa chamada divisão internacional do trabalho, nós acabamos sendo o quê? Que era proibida a presença da atividade industrial no Brasil, né? Algumas atividades que não tinha como praticar de outra forma, essas ainda eram permitidas. Você sabe muito bem, nós tivemos um período muito grande, muito conhecido da nossa história, onde a atividade da produção do açúcar, ela era o motor da nossa economia. E essa atividade de pegar a matéria-prima cana-de-açúcar e transformar ela lá no engenho de cana em açúcar é uma atividade industrial. Então, logicamente, quando acontecia mais ou menos nesse sentido aí, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que essas atividades aí, elas eram atividades possíveis e eram legais. A partir de 1808 a 1930, nós costumamos dizer que nós fundamos, por assim dizer, um segundo período da nossa atividade industrial. Acabou essa lei da proibição e foram surgindo aí pequenas indústrias, mas nada muito significativo, né? Por quê? Porque a indústria não é assim, ó, opa, vamos desenvolver do dia para a noite ela surgiu. Não, ela é um processo lento, né? E o que vai acontecer? O limite desse período aí é o ano de 1930. Porque esse ano, mais ou menos o início da década de 1930, foi marcado pelo quê? Por muitas mudanças na economia mundial que refletiram aqui no Brasil. A principal mudança que nós tivemos aí foi a crise de 1929, que foi uma crise econômica que abalou o planeta inteiro, né? Aqui no Brasil nós éramos grandes produtores de café. O que acabou acontecendo? O café brasileiro, que era o nosso principal produto de exportação, do dia para a noite ele deixou de ser tão importante assim. Sobrou o café. Entramos quase que num desespero, né? Mas só que nesse período anterior, ali a partir de 1850, mais ou menos, que vão surgir aí as primeiras grandes plantações de café, nós acabamos percebendo que ocorreu o quê? Esse café trouxe muita riqueza e gerou uma infraestrutura no Brasil.
Essa infraestrutura, a partir de 1930, ela foi utilizada para quê? Para ajudar a desenvolver o parque industrial. Então nós tínhamos capitais, nós já tínhamos algumas ferrovias que foram utilizadas para transportar esse café até o porto de exportação. Nós tínhamos uma mão de obra industrial que veio para substituir, veio lá da Europa, principalmente italianos, para substituir os escravos que já tinham sido libertos, né? Esse pessoal era um pessoal que consumia produtos industrializados. E a gente tinha também um pouco de energia só. Então, a partir de 1930, até mais ou menos 1955, 1956, o que é que nós vamos perceber na indústria brasileira? Ela tem aí o seu primeiro grande processo de desenvolvimento. A indústria brasileira, e quando eu falo brasileira, lembre-se sempre assim, que ela é uma indústria fortemente concentrada na região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo. Ela se desenvolve, ela cresce, mas basicamente ela é uma indústria o quê? Dos chamados bens de consumo. São os calçados, os alimentos industrializados, as roupas. Não é uma indústria muito significativa assim. E essa indústria pertence aos brasileiros. É de capital 100% nacional. A partir de meados da década de 1950, o Brasil vai passar por uma aceleração no seu processo de industrialização. Isso vai ser marcado o quê? Primeiro lá em 1956, JK Juscelino Kubitschek, ele assumiu a presidência da República. E ele veio com uma nova proposta, uma nova política industrial para o Brasil, que era basicamente caracterizada pelo quê? Por um negócio chamado de plano de metas. 50 anos de desenvolvimento em 5. Você sabe o que o JK fez? O JK saiu abrindo rodovias pelo Brasil inteiro. Nós não tínhamos nenhum sistema de transporte quase que em escala nacional. Ao mesmo tempo que ele fez isso, acabou acontecendo o quê? A gente começou a consumir carros. Os primeiros que chegavam aqui, os carros, caminhões e ônibus, eram importados da Europa e dos Estados Unidos. Mas esse consumo ele cresceu tanto que chegou um determinado momento que essas fábricas acharam melhor vir produzir no Brasil. Então você percebe o que aconteceu? Pela primeira vez nós tivemos a entrada de dinheiro, de capital estrangeiro no Brasil. E nossa industrialização deu um salto gigantesco. Correto? Então esse período é conhecido como o período da internacionalização da economia. Um crescimento industrial que foi um crescimento industrial extremamente significativo. Aí a partir de 1964, mas aí dentro desse mesmo período, que nós estamos vendo aqui, ainda nós passamos por outras mudanças que mais uma vez trataram de fazer o quê? Que a indústria nacional ela cresceu significativamente. A partir de 1964, isso durou até 1985, nós tivemos os militares no poder no Brasil. E a ideia desses militares era o quê? Transformar o Brasil em uma potência regional, econômica e militar. Para transformar numa potência regional econômica, principalmente nós pegamos muito empréstimo lá fora, nossa dívida externa aumentou significativamente. E esse governo aí que eu falo para vocês, ele tratou de fazer o quê? Investir em uma quantidade muito grande de empresas estatais. Passamos a produzir muito petróleo, passamos a produzir muito minério, aço, ferro e assim por diante. Cresceram as estatais no Brasil, porque a ideia deles era o quê? Vamos nos endividarmos, investir em todo um parque industrial, passar a produzir muito e exportar. Quando essas exportações derem retorno para nós, o que nós fazemos? Pegamos esse retorno aí, pagamos a dívida e ficamos com a infraestrutura. Só que eles esqueceram que na metade do caminho, não puderam prever também, nós tivemos uma grande crise mundial, que foi a crise do petróleo. O mundo em crise mais uma vez, quando nós estávamos prontos para produzir e exportar, ninguém estava comprando em grande quantidade. Então daí nós já vamos pegar o finalzinho desse período, década de 80,
uma crise econômica muito grande toma conta do Brasil e, por consequência, o quê? A atividade industrial também, que ela vinha se desenvolvendo muito bem, ela não se desenvolve tanto assim. Tanto que essa década de 1980 ela ficou conhecida como o quê? A década perdida da economia brasileira. Altas taxas de inflação com baixo crescimento econômico. Só que a partir de 1990, funda-se um novo período da economia brasileira. O mundo cada vez é um mundo mais globalizado, nós abrimos as nossas fronteiras e começamos a receber agora uma quantidade muito grande de indústrias internacionais, do mundo inteiro vem investir no Brasil. Então, a nossa industrialização da década de 1990, ela também vai crescer num ritmo muito acelerado, correto? E que bom! Só que a principal mudança que nós vamos perceber é assim, desde que nós pegamos lá de 1930, uma grande característica da economia brasileira, da indústria brasileira, é a forte concentração na região sudeste. A partir de 1990 até os dias de hoje, a gente percebe que houve uma descentralização da indústria. Diversas outras regiões brasileiras passaram a receber essas atividades industriais, principalmente as que tinham origem lá no estrangeiro. Deixo para você aqui mais uma atividadezinha. Pesquise e produza um texto apontando em qual dos períodos acima, que é aqueles que nós vimos lá na tela anterior, o processo de industrialização aconteceu no seu estado, destacando as principais indústrias que se instalaram. No seu estado teve esse processo? Sim ou não? Quando? Essas indústrias aí e quais foram as indústrias? Procura fazer uma pesquisa aí, você vai ver que é bem legal aplicar isso à sua realidade. Tudo bem? Então tá bom, um grande abraço.